Legal. Então a gente criou uma organização na AWS e jogou para dentro dela várias contas aqui para um teste, né? Então a gente tem uma conta, no nosso caso aqui, uma conta que é a conta master da nossa organização e você tem uma conta que é uma conta genérica aqui, que seria a conta de produção. Beleza. O próximo passo aqui seria a gente criar SCPs para limitar o que cada conta pode ou não pode fazer. Ou, se você preferir, né, em vez de limitar o que cada conta pode fazer, o que cada grupo aqui, cada OU pode ou não pode fazer. Uma característica importante da SCP é que ela não é aplicável à conta root. Então, vamos supor, se eu tenho nessa OU aqui apenas a conta root da minha organização, não adianta nada eu criar uma SCP e aplicar aqui porque não vai ter efeito nenhum sobre ela, tá? Se eu tivesse 4 contas aqui dentro, ela seria, e entre elas, uma delas, essa aqui que seria a minha master, eu, eu iria ter essa SCP sendo aplicada às outras 3 e a ela não. E a ideia disso é que você não fique preso dentro da sua própria regra que você criou na SCP, porque você poderia colocar, vamos supor, uma cláusula de bloquear tudo. E aí, se isso afetasse a sua conta root, você ia ficar preso, uma vez que a SCP ela tem poder até para passar por cima das permissões do usuário root daquela conta. Tá? Então, eu vou criar uma SCP simples, básica, que faz limitação de recursos e aplicar ela a essa conta de produção. Beleza, como é que eu faço isso daqui? A gente vem aqui nesse painel aqui à esquerda, em políticas, e a gente tem que habilitar essas políticas de controle de serviço. Uma vez que a gente cria isso daqui, a AWS vai criar uma SCP básica, que é uma SCP que permite acesso a tudo. Qual que é a lógica disso? É, Quando ele cria essa SCP, ele aplica essa SCP a todas as contas que já estão criadas, contas e unidades organizacionais, e tudo que tiver ligado a essa conta aqui. E nessa SCP, ele deixa que essas contas tenham acesso a tudo. Uma vez que você criou assim, que quer dizer que a AWS criou desse jeito, você iria então bloquear o acesso a recursos escrevendo SCPs que bloqueiam o acesso a determinados recursos. Mas você pode querer fazer uma abordagem diferente. Você pode querer vir aqui, por exemplo, nos destinos, remove aqui determinadas contas e aí automaticamente tudo vai ser bloqueado ali dentro. Porque a lógica é a mesma do IAM, né, das policies do IAM. Se você não tem nada falando que aquela entidade, seja um usuário, grupo ou role, tem permissão para acessar uma coisa, se você não tem algo explicitamente dando acesso, ele está implicitamente bloqueado a acessar aquele recurso. E se você tem alguma coisa explicitamente bloqueando algum recurso, ele está bloqueado sempre. Então, quando ele cria essa policy, a ideia é explicitamente dar acesso àqueles recursos e depois você explicitamente vai bloqueando acesso a eles. Mas se você remover isso daqui, a pessoa vai ter aquela conta vai estar bloqueado tudo porque ela vai estar implicitamente bloqueada para ter aquele recurso. Enfim, minha experiência prática é que a ideia de você só liberar acesso para os recursos que aquela conta precisa ela é muito, vamos dizer assim, muito melhor, mais segura do ponto de vista teórico. Agora, do ponto de vista prático, pouquíssima gente usa isso porque começa a dar muito mais dificuldade para você poder subir recursos na sua conta, tá? Enfim, mas aí vai do gestor da sua conta. Se ele fala assim, não, eu estou a fim de ter a segurança no máximo possível e vou fazer essa gestão assim super hard para só dar acesso para aquilo que eu quero. Beleza. É uma escolha que a pessoa faz. Ok, então eu vou criar agora uma policy para aplicar na nossa conta de prod. Bastante simples. Vem aqui em criar política e aí você determina o nome da política, a descrição, e aí aqui você passa a sua política aqui na LAM. Eu poderia vir aqui, ó, no API Gateway. Vamos supor que eu não quisesse usar o API Gateway. Ó, deny, API Gateway e pronto, asterisco. Nessa política, depois quando eu anexar ela a alguma conta, a pessoa não teria. A pessoa não, né? Ninguém na conta ali poderia acessar esse serviço, nem um usuário do IAM, nem grupo, nem uma role, nem nada. Beleza. Eu tenho já uma policy aqui que eu vou pegar da minha cola para colocar aqui para apresentar para vocês. É uma policy relativamente simples. O que ela faz? Ela bloqueia
que seja criado recursos, né, que seja utilizado regiões que não sejam as que estão listadas aqui embaixo. Então, eu vou dar um nome aqui genérico para ela. Vou pegar aqui uma descrição. Descrição não é obrigatório, mas ela é sempre bom, porque ajuda o seu coleguinha que vai vir trabalhar depois de você a ler ali e ter uma visão inicial do que aquela sua SCP vai fazer. E aí eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui eu estou permitindo criar tanto na US East 1, o US East 2 e São Paulo. Eu vou remover aqui, eu vou deixar só São Paulo e Virgínia, tá? Beleza, eu vou criar aqui a política. E foi criada a política. Pronto, agora está aplicado lá na conta de prod? Não, você só criou a política. É que nem uma policy do IAM. Você cria a policy, mas aquela policy ela só vai ter efeito quando ela for aplicada a um usuário, uma role ou um grupo. Então aqui é a mesma coisa, né? Eu criei essa policy, agora eu tenho que aplicar ela à minha conta ou à minha unidade organizacional. E como é que a gente faz isso? Você abre a sua SCP, vem aqui nos destinos e vem anexar. Eu posso aqui tanto anexar ela na conta, e ela só vai ter efeito naquela conta, como eu posso anexar ela a OU. Assim, a ideia de você criar as OUs já é facilitar você a criar essas policies que serão compartilhadas por várias contas. Então, normalmente a gente aplica na OU. Mas, por algum motivo específico, pode ser que, sei lá, é uma conta de dev e você não quer deixar ninguém subir nada em outras regiões, mas na prod não necessariamente isso é uma verdade. Enfim. Aí a gente vem aqui, né, em anexar a política. E pronto. Agora o que acontece? Se eu vim aqui em destino, já está aparecendo é só U. E lá na minha conta, quem tentar criar qualquer recurso em alguma região que não for essas especificadas aqui embaixo, a pessoa vai ter problemas. Beleza?